Sejam bem-vindos a mais uma dose devocional. Hoje eu estou aqui para falar de um tema que com certeza você vai se identificar. O tema é Minha Função na Batalha. Nossa vida é uma batalha diária, constante. Todos os dias nós enfrentamos lutas, então nós estamos em batalha diariamente. Nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos lutas e batalhas, por quê? Porque nós queremos alcançar nossos objetivos, nós temos sonhos, nós lutamos também contra as adversidades que surgem no dia a dia, na nossa família, na nossa casa, né? No nosso trabalho, na igreja, com os nossos amigos, então vivemos em batalha. E eu pergunto, qual a sua função na batalha? Qual a minha função na batalha? Nós, com todas essas dificuldades que nós passamos, vivenciamos dia a dia, nós temos que ter a consciência que nós temos também um inimigo, o inimigo de nossas almas, que luta constantemente para atrapalhar a nossa vida, para tirar a nossa paz. Ele luta para interferir na nossa vida espiritual. Ele quer impedir a nossa caminhada para o céu. Ele quer nos tirar do caminho que nos leva ao céu, que é Jesus. Mas é muito importante quando nós sabemos que nós não estamos sozinhos, quando nós sabemos que pessoas lutam conosco, quando a nossa família está conosco, que cada um está lutando uns pelos outros. Quando eu digo lutar, tem várias formas de lutar. E nós vamos ver aqui na passagem bíblica que nós vamos já estar lendo. Mas antes de ler, já quero dizer que cada um tem o seu valor, cada um tem sua importância. Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 15, diz assim. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, onde você está. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, com um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. Amém, louvado seja Deus. Amados, aqui era uma guerra, era uma batalha, era uma luta, mas que tinha um povo unido, cada um na sua função, e todos eram importantes. Josué na frente da batalha, lutando como guerreiro, Moisés na intercessão, e Arão e Ur ajudando Moisés no que ele precisava, ajudando na intercessão, ajudando o tempo todo. Todos tinham o seu valor. Na nossa vida, hoje, na nossa igreja, onde vivemos, nós não somos diferentes desse povo, do povo de Israel. O povo de Israel era um povo, se você vai ler lá a história do povo de Israel, principalmente quando eles estavam no deserto, que murmuravam, reclamavam muito. Eles
reclamava de falta de água, reclamava de falta de comida, reclamava por causa dos inimigos. Eles o tempo todo reclamavam, murmuravam. E nós, a igreja de hoje, não é diferente. O povo está sempre na luta, insatisfeito, reclamando. Porque o povo esquece, nós às vezes esquecemos que nós devemos servir a Deus e não ser servido. Porque o Senhor já fez tantas coisas por nós, nós só temos que agradecê-lo e não esperar que Ele venha o tempo todo fazer por nós. E eu fico perguntando aqui para mim mesma, né, qual a minha função, o que é que eu tenho que fazer nessa batalha diária em prol da obra de Deus, em prol da minha família, em prol dos meus amigos, dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho, do ambiente de trabalho, as pessoas com quem eu convivo. Então, qual é a minha função? Qual é o meu papel? Acima de tudo, é servir a Deus, aonde eu estiver. É que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, sendo um verdadeiro servo do Senhor, fazendo a minha parte aonde eu estiver, ajudando as pessoas a vencer as batalhas que elas estão passando. E quando for as minhas batalhas, com certeza o Senhor também vai tocar o coração de alguém para que me ajude. Esse tem que ser o meu papel de servo do Senhor. Esse tem que ser o seu papel, servir ao Senhor e servir às pessoas. Não querer apenas ser servido, mas servir às pessoas e servir principalmente a Deus. Primeiro exemplo aqui foi o de Moisés. Moisés, ele teve iniciativa, né? Quando ele viu aquela situação de guerra, de batalha, vamos juntar os homens e vamos para a guerra, vamos ter que guerrear. Parado nós não podemos ficar. Então ele chama Josué para ficar à frente da batalha, porque ele vai ficar num certo ponto orando, intercedendo, porque Deus fala ao coração de Moisés para que ele fique em determinado ponto com a mão levantada, orando, intercedendo. É tanto que aqui no texto nós vimos que quando Moisés se cansa, que a mão dele baixa, que ele diminui a intercessão, o que é que acontece? Os israelitas começam a perder a batalha. E quando ele levanta a mão, ele continua na oração, ali na intercessão, o povo de Israel começa a ganhar a batalha. Olha a importância de Moisés nessa batalha. Olha a função de Moisés nessa batalha. Intercessor. Intercessor. Enquanto Josué estava lá lutando, ele estava intercedendo a Deus. E ele se cansava. Moisés se cansou, a palavra de Deus aqui diz que ele se cansou. Ele precisou de ajuda. Às vezes nós nos cansamos. Nós estamos na luta e nós nos cansamos e precisamos que outras pessoas cheguem até nós e nos ajudem. Ore conosco, ore por nós, faça algo em nosso favor, porque a luta é grande e é diária. E nós precisamos sim um dos outros. E nesse caso, entra em ação dois homens, Arão e Ur. O papel deles era ajudar a Moisés. Era companheirismo. Você está ajudando alguém? Você tem ajudado alguém? Você tem se colocado no lugar da outra pessoa? Você tem oferecido ajuda? Você tem tido esse companheirismo com seu colega, com a sua família, com os irmãos na igreja, por onde você passa? É isso que Deus espera de mim e de você. Aqui no caso, Arão e Ur, eles estavam do lado de Moisés. E quando Moisés cansou, olha o que eles fizeram. Imediatamente eles colocaram uma pedra para que Moisés sentasse. E um ficou de um lado segurando uma mão e o outro ficou segurando a outra mão, o braço, na verdade, para que o braço cansado não baixasse. Ou seja, a oração era constante ali. A oração não podia parar, porque se parasse, eles perderiam a guerra. E Moisés fez a sua parte, Arão e Ur fizeram a parte dele. E vem para o terceiro personagem dessa história, Josué. Como vocês viram, Josué foi obediente e corajoso. Quando Moisés chama Josué e fala o que está acontecendo, diz, Josué chama ali os homens e vai para a guerra, vai para frente guerrear. O que é que Josué faz? Simplesmente obedece. Ele obedece, vai, ele foi corajoso. Nós precisamos muitas vezes
nos enchermos de coragem e confiar, porque às vezes nós estamos à frente da batalha e às vezes nós estamos atrás, orando, intercedendo. E nesse caso aqui, quando nós estamos à frente da batalha, nós precisamos de pessoas atrás orando por nós, nos ajudando em oração. Precisamos de pessoas, às vezes, do nosso lado, lutando conosco, outros lá atrás, na intercessão. E foi o que aconteceu com Josué. Ele obedeceu a Moisés, ele foi corajoso e ele confiou que Moisés ia fazer a parte dele. Josué lutando como guerreiro forte e Moisés na intercessão, clamando a Deus pela vitória do povo de Israel. E eu pergunto, qual o seu papel na obra de Deus? Qual o seu papel na sua casa? Aonde você está? O que você tem feito? Qual a sua função na batalha? Na sua batalha e na batalha dos outros? Toma uma posição, tenha atitude, faça como esses 4 homens, que na verdade foram 3 exemplos, mas foram 4 personagens. Deus espera de mim e de você que tenhamos postura, que tenhamos determinação, que venhamos nos posicionar e lutarmos diariamente pelas nossas lutas, pelas nossas causas e também pelas causas daqueles que estão ao nosso lado, que estão conosco, seja em casa, na família, seja os nossos vizinhos, seja na igreja, seja no trabalho. O Senhor espera de mim e de você. Observando, voltando um pouquinho à palavra, você observa que todas as mãos ali estavam ocupadas, para ver a importância de cada um. A mão de Josué estava o quê? Na batalha, lutando com a espada. E a mão de Moisés, as 2 mãos de Moisés estavam ali em cima no monte, estavam orando por eles, intercedendo por eles. E os outros estavam fazendo o quê? Segurando a mão do intercessor. Eles estavam intercedendo também, porque eles estavam um de um lado, Arão de um lado e Hur do outro, segurando a mão de Moisés. Ou seja, tem situações em nossas vidas que nós temos dificuldade até para orar. Olha aqui Moisés, ele teve dificuldade, chegou um momento que ele se cansou. E chegou dois guerreiros, né, do lado dele e teve atitude de ajudar. O que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo em prol do meu irmão? É isso que Deus espera de mim e de você, sabendo que cada um de nós tem uma função na batalha. Que Deus te abençoe. Eu quero agora fazer uma oração por você que está em casa. Você pode estar fechando os seus olhos, eu vou aqui fechar os meus olhos e juntos nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a cada dia vencermos as batalhas e ajudar as pessoas que estão próximas de nós, vencer as batalhas delas, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te louvar, meu Pai. Jesus, Tu és todo poderoso, Senhor. Tu estás acima de todas as coisas, Senhor, tem cuidado de nós e tem nos ajudado todos os dias. Pai, sabemos que muitas vezes não é fácil estar à frente da batalha, não é fácil estar na intercessão. Muitas vezes, Senhor, nós cansamos e nós precisamos de um socorro. E o Senhor envia sempre alguém para estar nos ajudando. Queremos agradecer, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e tem colocado anjos, pessoas para nos ajudar. Senhor, muito obrigado. Eu peço, ó Pai, que o Senhor entre nesse momento na vida de cada um que está do outro lado da tela, juntamente comigo orando, Pai, precisando que o Senhor faça a obra, que o Senhor ajude a vencer a batalha que ele ou ela está vivenciando, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu não sei a luta de nenhum, Pai. Cada um tem as suas lutas, cada um tem a sua luta diferenciada. Mas o Senhor que sonda os corações, o Senhor que sabe todas as coisas, conhece e sabe como está o lar de cada um, a vida espiritual de cada um. Pai, vai em nome de Jesus e abençoa esta vida. Ajuda, Senhor, essa pessoa a se posicionar na função que elas têm que estar. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço. Amém. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa.